Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Tem dias em que tudo o que você precisa é de um pouco de gentileza, um olhar que compreenda, um gesto que diga: você pode parar por um momento. Você não precisa carregar tudo agora. Mas, em vez disso, você se cobra, se julga por não render, se culpa por sentir o que sente. Você mesma se torna a voz dura que mais te fere. Você foi ensinada a ser forte, a suportar, a resistir. Aprendeu a se esforçar para não decepcionar, a se doar para não ser rejeitada, a se calar para manter a paz. Mas ninguém te ensinou a se acolher quando dói. Ninguém te ensinou que chorar também é sagrado, que se cansar não é fraqueza, e que há sabedoria em respeitar os seus próprios limites. Você aprendeu a se sacrificar, mas não a se respeitar, a colocar todo mundo como prioridade, enquanto ia se deixando para depois. E o resultado? Você segue firme por fora, mas por dentro, há uma alma esgotada, faminta de cuidado. Hoje, você vai entender algo que pode mudar tudo. A cura interior começa com autocompaixão, não com perfeição, não com força bruta, mas com gentileza consigo mesma. Autocompaixão é abrir espaço dentro de você para ser humana. É saber que está tudo bem sentir, está tudo bem errar, está tudo bem não dar conta de tudo. É saber dizer: eu estou aqui por mim, eu me perdoo, eu me abraço, mesmo em pedaços. Quando você pratica a autocompaixão, o cérebro reduz os marcadores de estresse, o sistema nervoso se regula, e a mente cria novos caminhos de confiança e equilíbrio. Na Bíblia, vemos isso como graça. O amor que Deus tem por você não depende do seu desempenho. Ele te ama mesmo nos dias em que você só consegue existir. E se o Criador do Universo te acolhe com ternura, porque você continua sendo tão dura consigo mesma? Autocompaixão não é egoísmo. É raiz de uma autoestima saudável. É base para uma vida emocional sólida. É o ponto de partida da paz com quem você é. Quando você se trata com respeito, com ternura, com paciência, sua alma para de lutar contra si mesma. E finalmente, você começa a se reconstruir de dentro para fora. Porque ninguém pode se curar na violência do autoconceito distorcido. A cura vem quando o amor se torna presença. E isso começa dentro de você. A dor de não se aceitar. A autocrítica constante enfraquece a alma. Você pode até achar que está sendo apenas exigente consigo, mas por dentro, está se machucando um pouco mais a cada pensamento duro. Aquela voz silenciosa que diz: você devia ser melhor. Você nunca acerta. Você não é suficiente. Essa voz não corrige. Ela corrói. E a comparação silenciosa mata a identidade. Porque toda vez que você se mede pelo que o outro é, faz ou tem, você se afasta da essência única que Deus plantou em você. Você começa a se ver como menos, a duvidar da própria luz, a esconder seus dons, tentando ser uma cópia do que o mundo aplaude. Mas a verdade é: ninguém floresce fora da própria raiz. Pessoas que cultivam autocompaixão, que aprendem a se acolher com paciência, que trocam julgamento por gentileza, ativam áreas cerebrais associadas à cura, à resiliência emocional e ao bem-estar duradouro. Em especial, áreas como o córtex pré-frontal medial e o sistema de regulação emocional entram em ação, promovendo clareza, equilíbrio, segurança e confiança. Já as pessoas que vivem em autocrítica constante estão constantemente ativando as mesmas redes cerebrais da dor física, incluindo a amígdala e o córtex cingulado anterior, que respondem ao julgamento severo como se o corpo estivesse sendo machucado de verdade. Ou seja, falar mal de si mesmo fere o corpo, fere o cérebro, fere a alma. E ainda assim, muitos acham que a autocrítica é uma forma de crescimento. Mas não é.
Você não precisa se ferir para evoluir. Crescimento real acontece quando você é capaz de dizer: eu errei, mas continuo merecendo amor. Eu tropecei, mas posso me reerguer com ternura. A Bíblia nos mostra isso na prática da graça. Jesus não condenava, ele restaurava. A mulher que todos queriam apedrejar foi olhada com misericórdia, e só assim teve forças para recomeçar. Se até o céu te acolhe com amor, porque você ainda se trata com desprezo, porque se exige tanto e se abraça tão pouco. Talvez hoje seja o dia de trocar a autocrítica por escuta, a dureza por compaixão, a cobrança por cuidado. Você não precisa de mais pressão, você precisa de presença. Você merece um espaço dentro de si, onde você possa existir sem ser punido pelas suas falhas, onde você possa dizer: eu ainda estou aprendendo, está tudo bem. Esse espaço é o começo da cura emocional, e é também o início de uma vida onde sua autoestima não nasce da perfeição, mas da aceitação de quem você é, com verdade, luz e compaixão. A Bíblia te convida a se ver com os olhos de Deus. Em Isaías, capítulo 43, versículo 4, o Senhor declara algo que muitos corações feridos têm dificuldade de acreditar. Você é precioso para mim, é digno e eu te amo. É uma promessa direta, sem condições, sem méritos, sem uás. A verdade é que Deus já te amava, antes de você tentar ser perfeito. Ele não se impressiona com máscaras, nem se decepciona com quedas. Ele conhece sua essência, e ainda assim, escolheu te amar. Mas talvez você não se sinta assim. Talvez carregue rejeições antigas. Talvez tenha crescido ouvindo que precisava merecer amor, ou que só seria digno quando melhorasse, produzisse, vencesse. Só que o amor de Deus não é salário, é presente eterno. E mesmo quando você não se sente digno, isso não muda o que ele já declarou sobre você. Autocompaixão não é autoindulgência, não é passar a mão na cabeça, nem justificar erros com desculpas. Autocompaixão é olhar para si mesmo com os olhos de Deus, é se tratar com o mesmo respeito, paciência e ternura que você tantas vezes oferece aos outros, mas nega a si. É dizer: eu errei, mas continuo sendo alguém que Deus ama. Eu me sinto fraco, mas ainda sou digno de cuidado. Eu estou em processo, mas isso não apaga meu valor. A cura emocional começa aqui, quando você para de se abandonar, quando você decide se escutar com amor, quando você reconhece que sua alma também merece descanso, cuidado e acolhimento. A Bíblia inteira aponta para isso. Jesus se aproximava dos quebrados, valorizava os desprezados, restaurava os que o mundo chamava de indignos. E se ele tratava os outros assim, por que você se trata com tanto rigor? Hoje, talvez seja o dia de se ver com novos olhos. Não os olhos da culpa, não os olhos da comparação, mas os olhos do céu. Você é amado, você é digno, você é precioso, você é visto, você é escolhido, não pelo que faz, mas por quem você é. E quanto mais você se trata com essa verdade, mais sua alma se torna um lugar seguro para viver. E viver com paz é o maior presente que você pode se dar. A construção da autoestima espiritual. Autoestima não é vaidade, é a coragem de se ver com os olhos de Deus. É um ato de fé, em um mundo que insiste em te fazer duvidar do seu próprio valor. A autoestima verdadeira não nasce do espelho, mas da consciência desperta. Não depende de curtidas, elogios ou validações. Ela floresce no íntimo, quando você escolhe acreditar que é digno mesmo em meio aos seus defeitos. Eu sou falho, mas sou amado. Essa é uma das declarações mais curativas que você pode fazer, porque aceitar sua humanidade não diminui a grandeza que Deus colocou em você. Pelo contrário, é quando você reconhece sua fragilidade com humildade que a graça de Deus encontra espaço para agir. A Bíblia diz, em Isaías, capítulo 43, versículo 4, você é precioso para mim, é digno e eu te amo. Você pode ter sido rejeitado por pessoas,
mas Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você pode ter errado, falhado, se machucado, mas ainda assim, Ele sussurra: você vale o sangue do meu filho. Esse é o nível de valor que habita em você, um valor que o mundo não deu, e portanto, não pode tirar. Quando você se trata com amor, o cérebro responde com cura. A autocompaixão ativa o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões conscientes, equilíbrio e paz interior. Por outro lado, o autojulgamento excessivo ativa os circuitos cerebrais da dor. Ou seja, maltratar-se emocionalmente fere você fisicamente. Por isso, comece a se ver com mais misericórdia. Perdoe-se pelos erros que cometeu, tentando acertar. Acolha-se nas noites em que chorou calado. Não se cobre perfeição. Deus nunca exigiu isso. Ele conhece suas batalhas internas. E ainda assim, te ama profundamente. Quando você cura sua autoestima, você não depende mais da aceitação dos outros. Você para de negociar sua essência para ser aceito. Você começa a viver com verdade, leveza e poder interior. E esse amor por si mesmo não te afasta de Deus, te aproxima, porque você começa a ver sua alma do jeito que Ele a vê, preciosa, única e profundamente amada. O ciclo da compaixão interior. 3 passos para ativar o amor por si mesmo e resgatar a dignidade da sua alma. Reconheça o que sente, com verdade e coragem. Você não pode curar aquilo que nega. A cura começa quando você diz para si mesmo: hoje estou cansado. Hoje meu peito pesa. Hoje preciso de um pouco mais de amor. Isso não é fraqueza. É força emocional. É o início da reconexão com sua humanidade. A neurociência chama isso de consciência emocional. Quando você nomeia o que sente, o sistema límbico, que regula o medo e a dor, desacelera, e o córtex pré-frontal ativa clareza e discernimento. Ou seja, sentir não te afasta da fé, te aproxima de si mesmo. Aceite que sentir não te faz menos espiritual, te faz humano. Por trás da máscara da perfeição, há muitas almas cansadas pedindo socorro em silêncio. Você não precisa estar bem o tempo todo. Não precisa fingir uma força que não sente. Mesmo os maiores profetas choraram. Mesmo os mais sábios passaram pelo vale. O Salmo 6 começa com um homem dizendo: estou cansado de tanto gemer. À noite, enxugo minha cama com lágrimas. Isso está na Bíblia. E sabe o que Deus fez? Não rejeitou o choro. Escutou, acolheu, restaurou. Aceitar sua dor é dar a ela o lugar certo. Um espaço sagrado de passagem, não de prisão. Fale com si mesmo, como Deus falaria, com ternura. Você fala com todo mundo com gentileza. Mas como fala com você? Se ofende, se cobra, se xinga internamente. Ou diz: você está fazendo o melhor que pode. Mesmo imperfeito, você ainda é digno. Eu estou aqui por mim. E Deus também está. A ciência mostra que o cérebro não diferencia a origem de uma palavra. Se você diz algo cruel para si mesmo, o cérebro reage como se fosse uma agressão externa. Seu corpo sente, sua alma adoece. Mas quando você oferece ternura, os níveis de ocitocina, hormônio do amor, aumentam. E seu sistema nervoso volta ao equilíbrio. A autocompaixão é uma aliança com a sua alma. Ela é a escolha diária de parar de se abandonar, cuidar da sua mente como quem cuida de um templo, se ver com os olhos da graça e não da cobrança, porque só quem se acolhe de verdade é capaz de amar o outro com liberdade. Em Isaías, capítulo 43, versículo 4, Deus diz: você é precioso para mim, é digno e eu te amo. Você pode não se sentir assim, mas isso não muda a verdade eterna sobre você. Hoje, pare diante do espelho e por um instante, silencie o mundo. Não olhe apenas a aparência. Olhe para dentro. Veja nos seus olhos não só o que o tempo mostrou, mas tudo o que você calou. Tudo o que precisou ser forte demais para enfrentar. Tudo o que ninguém viu, mas Deus viu. Respire profundamente e se permita se reencontrar com ternura.
Porque não é fraqueza chorar. É coragem se permitir sentir. Não é orgulho se cuidar. É sabedoria espiritual. Agora, com a alma aberta, diga com sinceridade: eu me perdoo pelas vezes em que me abandonei para agradar, pelas escolhas que fiz tentando apenas sobreviver, pelas palavras duras que repeti para mim mesmo, sem perceber que estavam ferindo minha essência. Diga com doçura: eu me acolho, não como alguém que precisa estar sempre bem, mas como alguém que está aprendendo a ser inteiro, mesmo nas metades. Eu me abraço, porque agora eu entendo. Eu mereço a mesma compaixão que ofereço ao outro. Declare com firmeza: eu me respeito. A partir de hoje, minha presença vale. Meu silêncio tem valor. E meu tempo é sagrado. E agora, com fé restaurada e consciência elevada, proclame com o Espírito: eu sou quem Deus diz que eu sou. Fui moldado com amor. Fui separado com propósito. E nenhuma dor, nenhum passado, pode anular o que o céu escreveu sobre mim. Você não é o erro que cometeu. Você é o aprendizado que decidiu viver. Você não é a ausência que sofreu. Você é a presença que começa a construir dentro de si. Você não é o que a dor te disse que era. Você é o que o amor de Deus sempre soube que você é. Você não é o que fizeram com você. Você não é o abandono que sofreu, nem o silêncio que te feriu quando mais precisava de alguém. Você não é a decepção que te marcou, nem as palavras duras que tentaram te diminuir. Você é mais. Você é o que Deus sonhou, quando, ainda em segredo, te formava no ventre. Antes que o mundo colocasse rótulos, Ele já havia te chamado de precioso, de amado, de escolhido. Você não é suas dores. É sua capacidade de continuar, mesmo ferido. É sua essência, que a dor tentou esconder, mas não conseguiu apagar. É sua esperança silenciosa, que mesmo nos dias mais escuros, ainda sussurra fé. Você não é suas falhas. Você é processo. É recomeço. É transformação acontecendo, passo a passo, dentro do seu coração. Você não é aquilo que te fizeram acreditar em um momento de fraqueza. Você é o que Deus declarou com autoridade e ternura. Você é meu. Você é amado. Você é digno. E hoje, você pode escolher voltar a se ver com os olhos do céu, olhar para si com misericórdia, se tratar com a mesma ternura que trata quem você ama, se respeitar nos dias bons e também nos dias difíceis, porque o amor de Deus por você não muda com a sua performance. Ele permanece. Então pare por um instante, vá até um espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga com fé: eu me perdoo, eu me acolho, eu me respeito, eu sou quem Deus diz que eu sou, e não mais quem a dor me convenceu a ser. Se essa palavra tocou sua alma, escreva nos comentários: hoje eu escolho me acolher, com o amor que vem do céu. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de identidade, fé e cura interior. Porque quando você se ama com verdade, você se reconecta com a sua essência. E quando uma alma se reconecta, o céu inteiro sorri. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.